Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe. É muito interessante, cada assunto que a gente vai desenvolvendo, nós vamos vendo a sequência do Livro dos Espíritos. É uma coisa realmente vinda da espiritualidade superior. Então hoje nós vamos ver a visita, entre pessoas vivas. Tem tudo a ver conosco. Viva no corpo, porque nós nunca vamos morrer, né? Que bom, a doutrina espírita dá essa esperança para nós, né? E essa é uma realidade, realmente. Então, que Jesus nos abençoe, muito bem-vindos. E é sempre uma alegria, um prazer a gente estar aqui. Está frio, mas nós estamos aqui. Sempre em nome de Jesus, né? Emancipação da alma, então nós estamos tratando o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas. Também vamos ter a transmissão oculta do pensamento, a letargia, a catalepsia e mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, segunda vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Aqui nós temos o perispírito, o corpo da alma. Interessante que nós falamos sobre o sonho aqui, sobre o sono, quando nós estamos encarnados na Terra, nós temos esse corpo aqui. Enquanto não evoluirmos para mudar a nossa situação espiritual, nós ainda vamos manter essa organização aqui. Nós vimos o André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele sonhou. Se nós comentamos aqui sobre o corpo físico, como que o André Luiz pode ter sonhado? Se ele tinha só o corpo espiritual. Aí nós pegamos aquela primeira figura que nós colocamos aqui, onde nós vamos ver o corpo mental. Os espíritos superiores, eles usam só o corpo mental. Para descer, por exemplo, a descida de Jesus na Terra, ele precisava usar justamente uma organização igual essa, de acordo com aquilo que nós temos de matéria na Terra. Então ele usou a possibilidade grandiosa dele, porque ele já é um governador de planetas, para poder organizar esse corpo, que por falta de terminologia nós vamos falar fluídico, para poder reencarnar num corpo físico igual ao nosso. Então, esse é o corpo da alma, esse é o verdadeiro corpo nosso, quando nós desencarnamos. Aqui está o corpo físico, o corpo orgânico. Então, quando nós dormimos, eu estou dando um apanhadinho para a gente entender o assunto de hoje. Quando nós dormimos, o corpo ele fica automático, ele fica no automatismo. Ele continua respirando, continua com todas as funções, o espírito se desprende parcialmente e vai no plano espiritual usando o perispírito. Nós temos a árvore que também tem a vida orgânica, tem vida e não tem espírito. Então, por isso da nossa evolução, passando pelo mineral, vegetal, animal, para chegar no homem. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla e simultânea existência, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isso é exato? No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas não são, propriamente falando, duas existências. São mais duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Então nós estamos vendo aqui, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. O que é esse ceder lugar? É justamente aquele corpo que nós mostramos aqui. O corpo físico nosso está repousando, porque o corpo físico ele precisa de repouso para refazer as energias, e o espírito ele se desliga parcialmente e usa
Esse é a vida do corpo espiritual aqui, que nós comentamos. Aí nós temos uma passagem no Novo Testamento muito interessante. Nós falamos do sonho, e ela passou batida e me lembraram aqui agora. Pôncio Pilatos, quando Jesus veio para que Pôncio Pilatos julgasse ele, a mulher de Pôncio Pilatos era uma médium com potencial muito grande. A mulher chega no ouvido dele, a hora que Jesus é entregue a ele, na frente dele. A mulher chega no ouvido dele e fala: cuidado com o que você vai fazer, porque esse homem é justo. Eu tive essa noite um sonho, uma revelação. Isso está no Novo Testamento. No Novo Testamento. Tem um livro, se não me engano, do Albino Teixeira, mas eu não tenho certeza, que vai desdobrar um pouco essa situação mediúnica da mulher do Pôncio Pilatos. Então, isso é bíblico, isso é bem antigo. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Sim, e muitas outras que creem não se conhecerem, reúnem-se e conversam. Podes ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. No livro dos Médiuns, no capítulo 7, item 15, 16 e 17, nós vamos ter umas informações ali muito interessantes. No ano de 1836, não se falava ainda em espiritismo. Não se falava ainda muito em espírito. Ali, na questão número 15 desse capítulo, tem ali uma mulher que ela, durante a noite, ela recebe a visita de uma florista, uma moça que vendia flores, que ela conhecia só de vista. E ela tem um contato, mas eu não vou desdobrar a história, quem quiser vai ler o livro dos médiuns. No item 16, nós vamos ver uma outra coisa muito interessante ali. Uma senhora estava muito enferma, estava doente, acamada, não conseguia levantar da cama. Durante algumas noites, ela viu entrar um senhor no quarto dela. E ela ficou completamente curada. Quando ela encontrou esse senhor, ela reconheceu que era aquele mesmo senhor que tinha entrado no quarto dela. A história é interessante, está no livro dos médiuns. Agora, o mais interessante é o item 17. Um homem ele era ele era um lavrador de uma área rural. Ele jamais pensou em casar-se. Ele era contra o casamento. Ele não queria se casar. Na noite de Corpus Christi, está no livro dos médiuns isso. Ele sonha com uma mulher vestida de branco e com uma coroa de flores na cabeça. Ela se aproxima do quarto e fala para ele: eu sou sua noiva. Ele não queria casar, de hipótese alguma. Olha como que nós somos intuídos. Quando é no outro ano, no dia de Corpus Christi, na mesma data, ele vai assistir. Olha quem ele encontra lá, a moça. O que acontece? Eles acabam se casando. Está no livro dos médiuns. Então, muitos casamentos acontecem durante essas visitas no plano espiritual. E nós vimos no livro do André Luiz que nós nos reunimos no plano espiritual, porque nós somos uma família universal, e, de acordo com as nossas afinidades, nós conversamos, nós planejamos muitas coisas juntos, e depois nós acabamos realizando aqui no corpo físico projetos e uma série de coisas. Esses encontros fortuitos que a gente acha, não são por acaso, porque o acaso não existe. Muitas vezes nós já nos reencontramos durante esse desdobramento pelo sono, quando a gente dorme. E aí a gente pode também presumir que, se a gente se programar, né, para o nosso sonho, a gente pode resolver alguns problemas, né, de relacionamento, né, de influenciar outras pessoas, não é?
Sim. Até fazer mal, né? Sim. Então, muitas vezes a gente está com um problema, e nós já comentamos aqui anteriormente, foi bem lembrado. Então, quando a gente vai dormir, vamos pedir ajuda espiritual, para que a gente possa resolver da melhor maneira possível, para a gente ter aquela tranquilidade, aquela paz. Tem muitas coisas pequenas que tiram o nosso sossego, e quando a gente dorme, a gente pode resolver. Pode ser até algum negócio, não tem problema nenhum. O que Jesus disse? Pedir e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Depende de nós. Se nós estamos buscando alguma coisa que nós não vamos prejudicar ninguém, nós podemos pedir, sim. Nós estamos na terra para isso. A gente também tem que ser um pouco humilde, porque muitas vezes a gente acha autossuficiente e nós não somos. Sempre a gente precisa de ajuda, principalmente dos espíritos, porque os espíritos conhecem um pouco mais a realidade do que nós, porque nós estamos bloqueados ainda pelo corpo físico. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? Fica comumente, ao despertar, uma intuição que é frequentemente a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se as explique, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. Olha que coisa interessante, olha que pergunta. Por quê? Qual a utilidade? Se nós não nos lembramos. Qual a utilidade? Então aqui está explicando, ó. Então muitas coisas que às vezes demoram um pouco para acontecer nas nossas vidas, elas já foram passadas para nós durante essas visitas noturnas que nós recebemos e que muitas vezes nós visitamos alguém. Aí tem um livro muito interessante, Nos Domínios da Mediunidade. Mediunidade no leito de morte. Nós vamos ver uma mulher, ela está para desencarnar, mas antes dela desencarnar, ela lembra de uma irmã dela, que mora muito longe, muito distante. E ela fala, não, eu preciso ainda visitar a minha irmã. Ela vai visitar a irmã dela. Ela chega no quarto, a irmã dela vê ela, e de súbito acorda e fala, minha irmã faleceu. Nos Domínios da Mediunidade. Capítulo Mediunidade no Leito de Morte. Olha as visitas aí. Entre pessoas vivas, porque ela estava viva ainda, ela ainda estava no corpo. Ela aproveitou aquele momento. Quando nós vamos desencarnar, nós lembramos desde quando nós nascemos até aquele momento do desencarne. Esse período é o período que nós podemos fazer uma visita. Por isso que ninguém pode tirar a vida de ninguém pela eutanásia. Porque às vezes, num momento, num segundo, isso está nos livros do Kardec, nós podemos recobrar e reorganizar o nosso destino futuro para a próxima reencarnação. Muitas vezes fazendo uma visita, porque nós não desencarnamos ainda. Quando nós for falar da letargia, catalepsia e mortes aparentes, vocês vão ver que assunto fascinante que é. Então, a pessoa está em coma. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas visitas nas UTIs e perceber o espírito ali. O espírito está junto ali. Então, ali é o momento que ele está refletindo, porque todos os sentimentos, todas as emoções, elas são do espírito. Ela reflete no corpo físico porque nós estamos reencarnados. Mas todos esses sentimentos é do espírito. Então, enquanto ele estiver ligado ainda no corpo físico, ele tem condições de resolver alguma coisa. Muitas vezes pedir um perdão, de fazer alguma coisa diferente naqueles segundos até, que pode mudar toda uma vida futura para ele. E às vezes até para os demais que convivem com ele. O homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir, essa noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Eis o que se passa. O homem adormecendo, seu espírito desperta, e o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando este está desprendido da matéria. Isto se aplica aos homens já muito elevados.
Os outros passam de outra forma a sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões ou permanecendo na inatividade. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas sua vontade no estado de vigília não é uma razão para que o faça. Olha que coisa interessante. Vamos voltar no André Luiz de novo. Nós vamos ver uma mulher lá que ela está tendo um problema no casamento com o esposo. E os espíritos vão ajudá-la. Eles percebem a presença da rival dentro do quarto. Ela está desdobrada, ela vem dentro do quarto e a esposa também está dormindo. Então ali elas começam a se digladiarem. Só que a esposa ela é mais dócil, então os espíritos dão um jeito de protegê-la. Está no livro do André Luiz. Tá? Eu não estou lembrando o nome do livro aqui agora, que eu já estou velho, mas está no livro do André Luiz. Então olha que coisa interessante. Então nós não podemos programar isso daí, porque às vezes não vai dar certo, os espíritos podem nos enganar. Muitas vezes, um outro livro do André Luiz, Os Mensageiros, tem uma situação mais ou menos desse tipo. A mulher, ela vai visitar o marido, e ela acha que o marido está numa situação boa, mas ele não está. Então, muitas vezes, uma entidade, um obsessor, ele pode tomar a aparência de alguém que a gente goste, de alguém que a gente quer reencontrar no plano espiritual. Isso nós estamos falando dos espíritos como nós aqui, mediano, porque os superiores ele já colocou ali. O que acontece? Nós recebemos aquela aparência, nós recebemos aquela visita, nós achamos que é a pessoa, mas não é. A obsessão acontece muito isso. E muitos médiuns são enganados. Eles acreditam num pseudo-guia. O guia toma a aparência de um espírito superior, mas ele é inferior. Uma amiga nossa, muitos anos atrás, ela começou a ver o guia do Chico Xavier, o Emmanuel. E ela se emocionava, ela chorava. E aí, um homem que foi meu mestre, que ele via muito, ele admirava muito, um cara que estudava bastante, analisava as coisas, ela falou, eu estou vendo o Emmanuel aqui dentro da sala. Ele falou, muito bem, vê se ele tem luz. Não tinha luz. O espírito era inferior, ele tomava a aparência do Emmanuel. Isso acontece muito na psicografia. Eu estava conversando com o Divaldo Pereira Franco, a única palestra que o Divaldo fez em Nova Odessa, num ginásio de esportes em Nova Odessa, muitos anos atrás. A gente estava conversando, chegou uma senhora com um livro muito bonito, cheio de rabisco. E ela pegou e falou, ai, que bom, Divaldo, que você está aqui em Nova Odessa. Olha, eu recebo um espírito que é meu guia. Olha, esse espírito é tão bom, ele me dá bons conselhos. E eu estou recebendo a psicografia dele. E ele me disse que quando um espírito superior estivesse aqui na região, ia decifrar a psicografia para mim. O Divaldo falava, quem falou que eu sou superior? Eu não sou superior. Não, mas dá uma olhada. O Divaldo olhou e falou, mas aqui, minha filha, só tem rabisco. Ela falou, não, mas você não consegue? Ele falou, não, e você não lê? Falou para ela. Ela falou, não, eu não consigo ler. Ele falou, se você que psicografou não consegue ler, ninguém vai conseguir ler. Eu vou fazer uma palestra aí, se eu falar grego, ninguém vai entender nada. Esse espírito está se tapeando. Ela saiu brava pra caramba. Antes ela falou que o espírito, às vezes ela estava lavando louça, ela precisava parar para psicografar. Estava fazendo comida, precisava desligar a panela para poder psicografar. São espíritos que eles infiltram. Eles usam a nossa credibilidade para nos enganar. Acontece isso também durante essas visitas. Por isso da preparação. Por isso que nós precisamos analisar a nossa vida aqui na Terra para saber quais as companhias que nós vamos visitar e aqueles que nos visitam. Se for um obsessor, vamos orar por ele, que vai ajudar. Mas não vamos acreditar em tudo, porque nós vamos sair fora de órbita, vamos dizer assim. Um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? Sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos, ditosos de se encontrarem em assembleia.
Pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizade contraídos em outras existências anteriores. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, ignorando sua fonte. Está esclarecendo cada vez mais para nós, né? Então, a amizade, por isso que a reencarnação, ela não quebra os laços de família, ela aumenta os laços de família. Porque nós vamos agregando pessoas e nós vamos tendo afinidade. Afinidade com um, com o outro, quando a gente vê, a gente está numa comunidade. Eu sempre comento aqui que nós tivemos uma vez, aqui em Americana, uma comunicação de um senhor que foi prefeito de Americana. E eu fui, inclusive, confirmar para se realmente ele tinha sido prefeito de Americana. Esse senhor, ele morou na rua Carioba. Eu não vou dar o nome dele aqui por uma questão de ética, porque tem ainda descendentes dele que moram aqui em Americana. Quando ele falou que a Americana não ia ter uma vida noturna, acho que eu já comentei aqui anteriormente, porque o perfil espiritual de Americana é diferenciado. Então, aqui, nós temos uma outra situação espiritual. Nós temos muitos problemas, todos sabem disso, porque é onde tem o homem, tem problema também, mas a vida noturna é diferente. Vocês podem ver que os jovens, eles saem, a gente passa por aí, quando é meia-noite, 1h da manhã, não tem mais ninguém na rua. Se a gente for em Ribeirão Preto, for em outra cidade, nós vamos ver que eles amanhecem na rua. É diferente. Então, por quê? Porque se reúnem. São comunidades que já viveram antes e que vão se agregando. Nós aqui, nós que estamos aqui, é por acaso essa reunião? Jamais. Nós viemos aqui, nós temos uma boa intenção, nós queremos o melhor para a nossa vida, mas nós temos afinidade, porque senão não aguenta. Eu sei que muitos não aguentam, muitos têm vontade de ir embora quando começa a falar, mas é pela tolerância ficam. Por quê? Porque nós já vivemos antes, estamos vivendo agora e vamos viver depois, e vamos nos reunir, como está falando aqui, ó, frequentemente. E a gente tem prazer em se encontrar no plano espiritual. Eu tenho um pouco de percepção de certas reuniões no plano espiritual, e eu vejo pessoas que estão no plano espiritual, que eu reconheço, outras que eu sei quem é, mas não estou vendo, mas estão todos ali, em assembleia. É muito interessante isso. Quando a gente começa a buscar a espiritualidade, nós começamos a receber ajuda no plano espiritual, começamos a estudar no plano espiritual e começamos a resolver até problemas físicos nossos aqui na Terra, nessas reuniões do plano espiritual, porque tem ali pessoas que estão no segmento da medicina e outros em outros setores. Até para tomar uma decisão, né? Sim. Você está preocupado, tendo que tomar uma decisão, e você ser paciente, esperar, né? Esperar um dia, 2, né? Até ter certeza, né? O momento fazer, certo. Né? Sim. Porque a gente tem essa oportunidade, né? De refletir e de receber essa intuição também. Né? Sim. Nunca precipitar. Sempre tem o momento certo. Isso está lá atrás, na Bíblia. Está escrito que tem um momento para tudo. Então, está em Eclesiastes isso daí. Há um momento para isso, um momento para aquilo, está em outras palavras lá, mas é interessante. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos morto, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber assim que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição ao despertar? Como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer sua sorte. Se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Sim. A pessoa acredita que seu amigo morreu. Ele acredita que morreu. Nós tivemos um caso desse aqui, na reunião de quarta-feira à tarde. Por exemplo, eu acredito que um amigo meu morreu. E aí, durante a noite, eu posso saber se ele morreu ou não? É a questão aqui. Então, se aquilo for uma prova para mim, olha aqui, ó. Como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer sua sorte, se não lhe é imposta como uma prova
a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, se realmente eu me preparei, se eu tenho estrutura suficiente para receber essa informação, eu vou recebê-la. Agora, se for para uma prova para mim, eu vou acreditar que ele morreu e ele não morreu. Existem muitos médiuns que se enganam. Nós tivemos um amigo nosso que o filho dele desapareceu aqui em Americana. Em 1990, isso daí, faz tempo. E aí uma das médium, que ela tinha uma credibilidade muito grande aqui de Americana também, nós não vamos citar nome, ela começou a falar que o rapaz tinha morrido, que o rapaz estava ensanguentado numa estrada e coisa e tal, que tinha sido assaltado, e não era nada disso. O rapaz simplesmente resolveu sair de casa por um desentendimento, que nem o pai nem a mãe sabia, e ele acabou ficando acho que 2 ou 3 meses fora, e foi aquele tumulto, porque todos acreditaram na médium. Por isso que não se deve acreditar muito em médium. Eu sou médium, não acreditem muito em mim não. Primeiro vamos observar, ver os fatos, porque nós podemos ser enganados, os espíritos nos enganam, nós estamos vendo aqui, ó, entendeu? Então, se realmente a pessoa, ele tem estrutura, se ele tem moralidade, ele pode até saber se morreu ou não. Hein? E olha que coisa interessante. Visitas de pessoas vivas. Vou citar um caso da minha família e do meu irmão, porque está dentro disso daqui. Eu tenho um irmão que não acredita em nada. Ele é totalmente do lado da ciência, ele fala que morreu, acabou tudo. Ele tinha comprado uma Scania, rapidinho, só para a gente entender isso. E ele comprou essa Scania, a mulher dele estava de 8 meses para ganhar neném. Aliás, de 6 meses para ganhar neném. E ele pegou essa Scania, ele carregou aqui em Americana e descarregou na Purina, em São Paulo. E desapareceu. E aí meu pai muito preocupado, meu pai também falava que não acreditava em nada, mas quando o negócio aperta a gente acredita. Meu pai veio me procurar na época. Isso aí foi nos anos 80 por aí. E meu pai chegou, falou, olha, a mulher do seu irmão está muito preocupada, nós estamos achando que mataram ele. Eu falei, pai, é fácil, nós vamos rastrear ele. Aonde ele carregou? Aqui em Americana. Aonde ele descarregou? Na Purina. Fomos em São Paulo, na Purina. Para onde ele carregou? Ele carregou para Ibitinga. Fomos em Ibitinga. Chegamos em Ibitinga, lá na empresa, o rapaz da empresa lá falou para nós, olha, seu irmão descarregou aqui e saiu com a carreta vazia. Perdemos a rota dele. Aí a gente fazia uma reunião no Hospital André Luiz, na época. Nessa reunião, eu só falei para uma pessoa. Só falei para ele, falei, ó, meu pai está muito preocupado, a mulher do meu irmão, ela está grávida, aí ela não está bem, e estão achando que mataram ele. Ele falou, vamos evocar o seu irmão, a hora que ele dormir. Nós fizemos a reunião, e aí, eu desliguei daquilo ali, uma mulher recebeu um espírito, que era meu irmão, tá? Aí ele comentou que ele estava sofrendo, que ele estava numa situação muito difícil, que ele estava passando frio, etc e tal. Tudo bem. Terminou a reunião, esse senhor chegou e falou para mim, seu irmão está vivo, ele está encarnado. Ele está com uma camisa xadrez e uma calça assim, assim, assado, explicou. Aí eu falei, como é que o senhor sabe que ele está vivo? Ele falou, eu tenho certeza absoluta que ele está vivo. Porque eu vi o cordão que liga o espírito ao corpo, ele veio aqui em espírito. Ele que comunicou por intermédio da mulher. Aí passou mais alguns dias, e aí eu falei para o meu pai, aí meu pai falou, não, então ele morreu mesmo, porque o cara que está no corpo não vai falar com ninguém, ele está morto mesmo, e nós vamos até rezar para ele. E aí minha mãe já começou a chorar também, eu falei, não, fica tranquila. Daí uns dias meu irmão apareceu, como meu irmão não acreditava em nada, ele veio direto na minha casa, depois que ele foi na casa dele, ele chegou e falou, Norinha, aconteceu um negócio comigo terrível. Falei, por quê? Ele falou, porque eu falei no corpo de uma mulher. Eu falei no corpo de uma mulher. Eu senti a mulher inteira. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, então vou levar onde você falou. Aí ele desmaiou, porque eu levei ele lá na sala, a gente fazia a reunião numa sala onde tinha uma foto de Jesus. A hora que ele chegou e viu a foto, falou, ah. Aí nós demos água para ele, tudo. Ele falou, é aqui mesmo que eu vim, coisa e tal. Eu falei, você ainda não acredita no Espírito? Então, a prova maior
da reencarnação e do espírito está aqui nesses assuntos que nós estamos conversando. E aqui encerrou, né? Pode falar, Du. Eu ia falar da lembrança daquela mulher que mandou rezar uma missa de 7º dia e depois encontrou o homenageado. Sim. Uma mulher, ela me viu, ela quase caiu de costa. Ela falou, mas seu Nourinho, o senhor está vivo ainda? Eu falei, ela falou, mandei até rezar uma missa para o senhor, que falava que o senhor morreu. Eu falei, não, estou vivo ainda. Pode pegar, pode apertar. Então, gente, acabou. Só a doutrina espírita para trazer para nós. Próximo assunto da outra semana, qual que é mesmo, Du? Da outra semana? Transmissão oculta do pensamento. Peraí, é aqui. Transmissão oculta do pensamento. Bom, hein? Gente, vamos pedir a Jesus que nos envolva. Vamos agradecer a oportunidade. Eu peço desculpas a vocês porque eu me empolgo, né? Então, não tem jeito. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus. Todos nós podemos receber agora na segunda parte. Vamos focar naquilo que nós precisamos, né? Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Vamos aproveitar a assistência espiritual, os médicos espirituais que nos acompanham. Todos esses irmãos mensageiros de Jesus. Que a luz possa nos envolver nesse momento. Nós agradecemos, que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono, amanhã um novo dia, a luta continua e vamos nos preparar para dormir, que a reunião continua, né? À noite. É muito interessante. Às vezes a gente está meio virado, mas à noite a gente pode fazer as pazes e amanhã volta tudo normal, né? Muito obrigado, gente. Muita paz para nós, viu?